Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a sua graça, porque nós éramos inimigos, pecadores, que estávamos longe do Senhor Deus, seguindo as nossas vontades da carne, vivendo pelas coisas vãs deste mundo. Através das maldades e inimizades, nós éramos inimigos do Senhor Deus, nós éramos filhos da desobediência, e nós merecíamos receber somente o juízo, a perdição diante do Senhor Deus. Mas através do grande amor que o Senhor nos amou, fez com que o Senhor Jesus recebesse toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Através do Senhor Jesus, o seu sangue precioso foi derramado para lavar os nossos pecados, para que jamais recebêssemos o juízo, o castigo diante do Senhor Deus, e sem nenhum valor a ser pago por nós. O Senhor nos salvou e nos considerou como seus filhos, e nos permitiu a esperança tão gloriosa de podermos entrar no seu reino para a eternidade. Nós agradecemos por toda essa graça e esperança que o Senhor tem nos permitido. Damos louvores, graças e glórias ao Senhor Deus. Nesse tempo precioso, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. E nós estamos louvando a grande graça, o amor que o Senhor nos permitiu. E nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que nós pudéssemos estar em comunhão hoje também. Nós acreditamos que o Senhor esteja junto conosco. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós. Que através da mão de graça o Senhor possa sustentar a cada um. Que o Senhor possa permitir a graça abundante, para que a verdade, a palavra possa transbordar em nossos corações. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes por conta do Covid-19, em suas famílias, de forma online, todas as pessoas que estão ouvindo a palavra, que o Senhor possa estar junto dessas pessoas, que o Senhor possa permitir a graça necessária para cada um deles. Nossas igrejas que estão pelo mundo, nossas igrejas que estão pelo país, no meio de muitas dificuldades, estão guardando a sua fé para pregarem o Evangelho. Para todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa sustentá-los com maior graça. Qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, que eles não se percam. Mas através da grande graça e poder do Senhor, possam viver de forma firmes e existentes no seu Evangelho. Que o Senhor possa cuidar de nossas fraquezas, nossas dificuldades. Que o Senhor permita para que nenhum de nós se perca, Senhor. O Senhor possa permitir a sua misericórdia. Que o Senhor possa permitir a graça para restaurar a saúde daqueles que estão debilitados. Que o Senhor Deus possa permitir a graça para cada um em seus corações. E nesse momento também que o Senhor Deus possa nos ensinar qual é a sua santa vontade, a sua palavra para nós. Para que nós possamos saber qual é o trabalho que nós devemos efetuar nesse momento. Que através da sua palavra, nós, em nossas vivências, nosso dia a dia, todos os dias possamos ser santificados, possamos ser aperfeiçoados. Para que assim nós possamos estar diante da glória do Senhor que está logo para retornar. Nós possamos estar de formas renovadas diante do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 준비하신 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, Gálatas, capítulo 5. Palavra de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22 ao 26. Vamos ler todos juntos, devagar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então vamos ler até aqui. Então, pelo domingo de manhã. Então, Efésios capítulo 5, versículo 18. Então, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Então, nós estamos cada momento mais aprendendo sobre abaixo deste tema. Então, o cristão recebeu a salvação em uma única vez. Mas nossa vivência, nosso dia a dia ser mudado, não é de forma automática, é de forma contínua e progressiva. Nós, através da graça do Senhor, através da ajuda do Espírito Santo, nós temos essa vivência que vamos sendo mudados. E assim, tendo a personalidade do cristão, cada momento mais somos santificados e podemos nos tornar em pessoas adequadas para podermos entrar na glória do Senhor. E isso é para sempre viver em obediência do Espírito Santo para ir se formando dentro de nós. É por isso que nós não podemos somente pensar e permanecer no local chamado salvação e estarmos ali em conforto. Nós todos, cada um de nós, precisamos ver. Será que nós recebemos a salvação diante do Senhor? Será que nós nascemos de novo? Será que nós somos filhos do Senhor Deus? Será que nós somos os cristãos verdadeiros? Quer dizer que toda essa graça que o Senhor tem permitido para nós, realmente nós estamos preparados para entrar no reino do Senhor Deus? Então, claro que é importante nós pensarmos o dia a dia, qual o dia da nossa salvação, é importantíssimo, mas isso ela precisa se manifestar como evidência dentro de nós. Realmente, quando chegar o verão, realmente nós saberemos, como o Senhor Jesus já havia dito em Mateus capítulo 7. Então, uma vez se ela tem recebido a salvação ou não, se ela é uma boa árvore ou não, nós podemos conhecê-los através dos frutos. Quer dizer que os frutos são realmente evidências que se manifestam na vivência do cristão. É por isso que você ter recebido a salvação, um desses pontos, não é somente falar, recebi a salvação, agora eu vou para o céu e agora está tudo bem. Não. Realmente eu recebi a salvação, então a evidência precisa ser expressa através da minha vida. Se olharmos em Tiago capítulo 2, você diz que tem fé, mas não tem obras. Isso quer dizer que realmente não pode ser assim. É necessário uma obra com fé. Se realmente mostre para mim uma fé que não tem obras. Então, a fé não é expressa, porque a fé está aí dentro do coração de cada pessoa. Então, se uma pessoa recebeu a salvação ou não, o Senhor Deus sabe, e aquela pessoa também, ela mesma sabe. Então, mas para que possa se expressar para as outras pessoas, é preciso se manifestar através da vivência, mudando o coração, mudando o dia a dia. Então, mas você falar que você crê, mas não tem mudança do dia a dia, então como é que você pode expressar esta fé? É a mesma coisa que um corpo morto. Quer dizer que realmente falar que ele não tem, tem fé, mas não tem obras, quer dizer que essa fé está morta. Então, antigamente havia igrejas que falavam que estão vivas, mas elas receberam a salvação, mas na verdade a vivência deles são realmente como de mortos. Então quer dizer que realmente essa salvação vai salvar essas pessoas, realmente como em Tiago capítulo 2.
Então é por isso que da mesma maneira, nós todos, nosso dia a dia, eu ter recebido a salvação, eu preciso conseguir confirmar isso. Então se existe vida, quer dizer que quando uma semente ela é plantada, ela pode crescer, ela pode ter os frutos, mas se ela não cresce, ela não tem frutos, quer dizer que algo está errado. É por isso que após a salvação, a graça abundante que o Senhor permite continuamente, a verdade, a vida, quer dizer que a condução desse Espírito Santo, nós estamos vivendo neste meio, quer dizer que isso é uma das evidências que manifestam de que eu sou um cristão que recebia a salvação. Então é por isso que a vivência de fé não é através do meu próprio desejo, pelo próprio esforço, quer dizer que é dentro do Espírito Santo. Quer dizer que é dentro dessa graça, quer dizer que é graça dentro de graça. Então, a graça da salvação nós recebemos somente uma vez, mas após a salvação, a graça é necessária, o Senhor Deus ele vai nos permitindo continuamente. E assim, realmente o Espírito Santo ele vai mudando o nosso dia a dia, a nossa vivência. Não é pelo meu próprio esforço, é pela ajuda do Espírito Santo, é pelo poder do Senhor Deus. Então é por isso que nós precisamos de maior graça do Senhor, nós precisamos de maior condução do Espírito Santo, nós precisamos depender mais do poder do Espírito Santo. Então quer dizer que nosso coração, realmente como ela vai mudando, mas o nosso dia a dia precisa ir mudando. Então, a saúde, nosso dia a dia também não funciona assim. Realmente eu preciso cuidar muito bem da minha saúde. Então eu não posso comer coisas ruins, eu preciso procurar coisas boas para a saúde. Então tem coisas que eu preciso fazer para guardar a minha saúde. Então, mas se eu não guardar essas coisas básicas, não tem como eu cuidar da minha saúde. Então, realmente nesse dia a dia você vive do jeito que você quer, você faz o que você quer, você não faz o que você não quer. Então não tem como ser assim. Então, nós cristãos também tem coisas que nós queremos fazer, tem coisas que nós não devemos fazer. Tem coisas que mesmo que não queremos fazer, nós precisamos fazer. Então, será que tem coisas que você faz o que você quer e pronto? Realmente, como é difícil para o estudante estudar. Então, mas realmente ele não pode deixar de estudar. Então, realmente, dentro deste mundo onde existe a sobrevivência, para vencer neste meio, ele precisa realmente se esforçar. Ele realmente cede às noites de sono para se esforçar, para se estudar. Porque sei que realmente, normalmente são assim. Mas será que a vida de cristão realmente acontece de forma automática? Não, não é assim. Realmente, claro que exige a ajuda do Senhor Deus. Então, mas o Senhor Deus ele ajuda somente aquelas pessoas que desejam viver conforme a vontade do Senhor Deus. O Senhor Deus deseja que todos eles se salvem. Então, mas realmente as pessoas, já que elas não desejam receber a salvação, o Senhor não tem como permitir a salvação. Realmente, somente as pessoas que desejam receber a salvação. Da mesma maneira como aqueles que estão com sede, aqueles que realmente dizendo que receberam a salvação, eles precisam ter o coração de desejar a palavra, de buscar a palavra, de se esforçarem, assim ou viverem conforme a palavra, e assim ter a vontade de obedecer, de crescer diante do Senhor. Realmente é necessário desse coração, realmente fervoroso de querer viver pelo Senhor, porque senão o Senhor Deus ele não iria ajudar. Então realmente nós precisamos verificar, será que realmente essa pessoa, eu realmente recebi a salvação, eu vivo pelo Senhor? Então é algo que eu preciso realmente verificar dentro de mim. Então, é algo que eu preciso confirmar dentro de mim, será que realmente eu estou vivendo diante do Senhor Deus? Então, essa fé que eu tenho dentro de mim, será que é uma fé que é reconhecida pelo Senhor? Ou é uma fé que somente eu me autossatisfaço? Então, fé é fé, mas tem fé que está morta, tem fé que está fracassada, fé perdida, fé abandonada. São fés realmente todas erradas. É por isso que realmente essa fé que nós temos. Nós precisamos verificar se nós estamos realmente certos. Como? Através da palavra podemos confirmar. Ou será que essa pessoa realmente é uma pessoa que recebeu a salvação? Será que essa pessoa realmente é uma pessoa que cresceu diante do Senhor Deus? Isso tudo está expresso através da palavra da Bíblia. Nós não podemos enganar-nos
continuamente, porque agora nós todos, como cristãos, recebemos a salvação. Agora, como cristãos, nós estamos diante do Senhor Deus para vivermos de forma adequada diante do Senhor Deus. Nós precisamos da ajuda da palavra e da condução do Espírito Santo. É por isso que realmente falar para nós estarmos cheios do Espírito Santo é uma ordem que o Senhor ele nos deu. Nós estamos cheios do Espírito Santo, quer dizer que através da palavra, através do amor do Senhor, quer dizer que através do coração, através de toda a vontade do Senhor Deus, nós estamos cheios. Isso é estar cheio da palavra do Senhor Deus. Então é por isso que qual é o resultado disso? Agora nós vivemos conforme o Espírito Santo. Nós podemos ter os frutos do Espírito Santo. Quer dizer que a vivência ela vai mudando, quer dizer que nós podemos ter esses frutos diante do Senhor Deus. Quando aprendemos essas palavras, nós não podemos pensar, é uma boa palavra e pronto. Nós não podemos pensar que é do outro. Realmente essas são as palavras que o Senhor ele permitiu para cada um de nós. Então, se nós nascemos de novo, nós precisamos viver cada momento mais sendo mudados, como aqueles que receberam a salvação. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, mesmo passando 10 anos, 20 anos, ela está vivendo sempre do mesmo jeito. Será que não está errado uma coisa dessas? Claro que está errado. Então é por isso que essa vivência do Espírito Santo. Então agora nós todos realmente o que somos o que? Antes vivíamos conforme a carne, nós nos realmente agradávamos na carne, seguindo a vontade do Espírito, do príncipe da malignidade, o príncipe da potestade do ar. Isso é antes de receber a salvação. Mas agora, após recebermos a salvação, nós precisamos viver conforme a glória, a vontade do Senhor Deus. Então quando nós estamos cheios do Espírito Santo, então agora nós podemos ter os 9 frutos do Espírito Santo automaticamente. Nós não podemos pensar que isso é algo próprio, meu. Realmente as pessoas falam, isso é somente para pessoas especiais, como é que eu posso conseguir? Não é pelo meu próprio esforço. Quando eu vivo conforme o Espírito Santo, através do Espírito Santo, quando eu vivo conforme Ele, eu posso viver realizando a sua vontade. É por isso que o cristão que recebeu a salvação, agora ele vive conforme o Espírito Santo. Então, como em Romanos capítulo 8, realmente todos aqueles que são conduzidos pelo Senhor, eles são filhos do Senhor. Então, realmente, os filhos do Senhor são aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Então, quer dizer que se nós vivemos conforme o Espírito Santo, nós podemos realmente agir em Espírito. Então, se nós vivemos conforme o Espírito Santo, nós não vivemos conforme a carne. Então, se nós vivemos conforme o Espírito Santo, realmente o Espírito Santo ele dá os frutos. É por isso que realmente nós podemos ver que agora nós estamos falando sobre a temperança, o último fruto dentre os 9 frutos. Então, dessa vez também, realmente eu preguei continuamente sobre os frutos do Espírito Santo. Então, mais um a um, quando eu ia verificando sobre esses frutos. Então, enquanto eu ia preparando as palavras, realmente eu consegui compreender diversas coisas. E sobre a temperança, que é afinal, realmente quando eu vi que a temperança não é algo simples que aparece na Bíblia. Então, se nós olharmos desde 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 15 também, realmente ele fala que todos aqueles que estão em conflito realmente precisam ter essa temperança, precisam aguentar em todas as coisas. Então nós podemos ver que realmente um atleta, ou seja, um lutador no campo, treinando, ou ali no campeonato, todos aqueles atletas antigamente, eles iam para essas competições para vencerem. Então as pessoas que se esforçam para vencerem, quer dizer que elas têm a temperança, elas são firmes, aguentam em todas as coisas. Seja em comer, seja em dormir, seja em comer, o que ele quer fazer ele não faz, mesmo cansado ele faz, deixa de fazer. Então quer dizer que realmente se esforça somente para uma única coisa. Então isso nós podemos chamar de controle, e isso é algo chamado temperança. Então quem consegue ter essa temperança consegue vencer. Então é por isso que uma pessoa que corre no campo, realmente claro que vai cansar a sua vida, vai encher de fôlego, ele vai se cansar, realmente vai perder todas as forças. Tem uns que vão se cansar e vão começar a andar mais devagar no caminho, mas isso é o que é autocontrole. Então, quer dizer que realmente a vida de fé é quando você luta contra você mesmo. Então é por isso que em Gálatas, capítulo 5, ele diz para nós vivemos conforme a vontade do Espírito, para não fazermos a vontade da carne. Então quando nós vivemos conforme o Espírito Santo, então nós deixamos de fazer a vontade dessa carne.
Então, isso é algo que nós chamamos de temperança. Então, a temperança agora é nós vivemos conforme o Espírito Santo e deixarmos de viver conforme a carne. Então, Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus, quando ele estava no Monte das Oliveiras, disse na última oração, ele disse, não faça conforme a minha vontade, mas faça conforme a vontade do Pai. A morte da cruz é a maior tristeza, vergonha e dor que um homem pode receber no mundo. Realmente, com certeza, nenhuma pessoa no mundo deve ter recebido esse tipo de dor diante do Senhor. Então, quer dizer que o Senhor, Ele é o Rei de todas as coisas, o Criador. Ele veio a este mundo humano e recebeu todo o sofrimento deste mundo, mas era um Senhor que não tinha pecado nenhum e Ele foi sentenciado pela morte. Então, quer dizer que Ele foi cuspido pelos outros, bateram em seu rosto, bateram com paus no Senhor Jesus, realmente o zombaram, fizeram com que Ele carregasse a cruz, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, realmente fizeram com que Ele fosse crucificado para morrer. Então, se o Senhor Jesus tivesse orado naquele momento, claro que mais de 12 legiões de anjos teriam descido ali para matar todas as pessoas que estavam ali presentes. Mas se ele fizesse isso, realmente, como é que é uma palavra do Senhor que o Senhor lhe diz que essas coisas iriam se cumprir e iriam se cumprir? Realmente receber todo o sofrimento, a dor por conta da vontade do Senhor. Porque o Senhor Jesus diz para não fazer conforme a sua vontade, mas a vontade do Pai. Quer dizer que isso é temperança. Então, não fazendo conforme a sua própria vontade, fazer a vontade do Senhor Deus. Então, fazer para a glória do Senhor Deus. Então, o cristão ele somente vive para pregar o Evangelho, para salvar o Espírito. Não é para si mesmo, mas pelo Espírito Santo, pela Igreja. Então, quer dizer que ele pega a sua liberdade, ele pega os desejos da sua carne, ele ele reduz, ele controla. Então, para viver conforme o Espírito Santo, ter esse coração, essa vontade, quer dizer que todas essas coisas nós podemos chamar de algo de temperança. Então, mas você viver conforme a vontade da carne e você falar, como é que você vai viver pelo Espírito Santo? Isso é impossível, não tem como. Então, você faz tudo que você deseja e como é que você pode dizer que você está agradando ao Senhor Deus? Isso é impossível. Então, agora nós estamos continuamente falando sobre o Espírito Santo, nós estamos falando sobre a temperança. Então, todas as palavras que vocês ouviram da outra vez, eu não sei se vocês se lembram muito bem. Então, se vocês não lembram muito bem, vocês podem ouvir novamente a palavra que já ouviram. Então, se vocês abrirem na internet de forma online, nós podemos achar todas essas palavras. Vocês precisam ouvir repetidamente. Tem irmãos que ouvem 5, 6 vezes a mesma palavra. Então, essa palavra é muito importante, porque essa palavra realmente ela precisa se tornar a minha personalidade, ela precisa se tornar algo próprio meu. Então, realmente, não pode se tornar uma pessoa que somente ouve, realmente precisa ser uma pessoa que pratica. Então, é por isso que agora nós estamos falando sobre a temperança, e hoje eu quero falar sobre as palavras. Então, vamos procurar sobre Tiago, capítulo 1. Logo depois de Hebreus, nós temos Tiago capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 19, nós iremos ler. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui ele está falando, amados irmãos, receberam a salvação, ele está se referindo a essas pessoas. É por isso que ele está dizendo, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então, realmente você precisa ser tardio para falar. Então, quer dizer que você precisa ouvir realmente de forma mais ativa, você precisa praticar mais do que você tentar falar. Então, os ouvidos são 2, a boca é somente uma. Então, você precisa ouvir muito e você precisa falar pouco. Você precisa apressar em ouvir e ser tardio em falar. Então, precisa ouvir muita palavra e essa palavra ela precisa se tornar realmente
completar dentro do nosso coração, dentro da nossa vivência. Então quer dizer que isso dentro da minha boca, dentro da minha vivência, isso precisa se tornar um testemunho. Então as pessoas testemunham, nós não é testemunho bem, mas as ações não são assim. Então, ele testemunha muito bem. As pessoas falam, nossa, ele tem uma fé incrível, é uma pessoa realmente respeitável. Mas se nós olharmos para a vivência dele posterior, não está certo. Realmente é o que? Esse testemunho dele é falso. Então isso nós podemos chamar de hipocrisia. Ele está fingindo ser bom. Realmente precisa ouvir mais a palavra, precisa compreender mais a palavra diante do Senhor Deus. Então é por isso que agora realmente essa vivência, a vida de fé, continuamente precisa se manifestar em sua vivência. Então é por isso que vamos ler o versículo 26 também. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ele fala, qualquer um que se pensa, se considera como religioso, ele fala, eu sou um cristão, eu nasci de novo, eu sou perfeito, eu estou vivendo muito bem a vida de fé. Então tem pessoas que podem se tornar arrogantes dessa maneira. Então, mas realmente ele precisa o quê? Tomar cuidado, porque realmente é uma pessoa que está enganando o seu coração. Quer dizer, que não refreia a sua língua. Quer dizer, que essa pessoa ela tem essa religião que é vã. Então, o que significa refreia a sua língua? Quer dizer que as falas. Então, vocês sabem que o cavalo, ele faz assim com a boca. Então você coloca aquele ferrolho dentro da boca do cavalo para poder controlá-lo bem. Então nós temos um ancião que ele realmente cavalga um pouco. E quando eu vou para a Mongólia, eu vejo que tem pequenos cavalos que eu consigo realmente montar e cavalgar. Mas como é que esse cavalo ele ouve bem a palavra de Deus? Por quê? Eles colocam um ferrolho na boca, na língua do cavalo. Então, essa ferradura fica na boca do cavalo e fica puxando para que ele possa obedecer. Então, realmente, desde aquele momento onde eles colocam essa ferradura no cavalo, na boca dele, realmente, ela não tem dente ali. Realmente, como se fosse naturalmente criado para que ele fosse assim. Então, se nós olharmos o cavalo, realmente na Bíblia aparece diversas vezes a palavra sobre os cavalos. Então, dentre os animais, realmente eu penso que o cavalo é o mais incrível. É muito bom você ver o cavalo correr, é um animal incrível. Então, como que o cavalo ele obedece muito bem? Realmente no meio da guerra ele corre, ele realmente sai correndo no meio do campo de batalha, mesmo estourando bombas, tendo um som tão alto. Mas realmente eles colocam realmente dentro da boca dele para que realmente ele possa obedecer com esse ferro que vai puxando. Então realmente puxa de um lado ele vai, puxa para o outro ele vai. Realmente quando ele puxa de uma vez para trás ele para. Então quer dizer que isso é você prender esse ferro na boca do cavalo. Então se você não controla, se você não refreia essa língua, quer dizer que vai se tornar um grande problema, porque ele vive do jeito que ele deseja. Então realmente quem não refreia essa língua é um cavalo que está andando do jeito que ele deseja. Então primeiramente para treinar o cavalo eles colocam esse ferro na boca para treinar o cavalo. Então, se uma pessoa ali fala que é uma pessoa perfeita, que ele está vivendo de forma santa e não coloca esse ferro dentro da sua boca, quer dizer que é como se fosse um cavalo que não foi treinado. É por isso que as coisas, a religião dessa pessoa que é vã, é mentira. Então, como nós podemos dizer, é uma pessoa totalmente perdida, que se diz religioso, mas é errado. Primeiramente, você precisa refrear a sua língua. Como é que você refreia a sua língua? Através da palavra do Senhor, através da vontade do Senhor Deus, você precisa refrear a sua língua. Então, agora, às vezes, também, quando chega o inverno, eu refreio a minha língua. Então, realmente, você precisa andar de um lado para o outro assim, correndo, sem parar. Então, por que a língua realmente é tão medonha? A gente não para quieta. Então, vamos colocar a palavra de Tiago, capítulo 3.
Tiago capítulo 3, 야고보서 3장 versículo 2. 2절, Tiago capítulo 3, 3장 2절. versículo 2. 실수가 많은 Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também 능히 온 몸을 para refrear todo o corpo. Então, nós todos temos realmente diversos erros. Então, todos nós erramos bastante. No que nós erramos? Realmente, nós primeiro tropeçamos nas nossas falas. Então, a fala, quando você fala uma coisa errada, não tem nem como parar, não tem nem como pegar de volta. Se nós olharmos nos horários dos jornais, os políticos, se eles falam alguma coisa errada, eles não sabem mais o que fazer. Eles precisam corrigir o que falaram, mas não tem como retirar o que foi dito. Eles realmente eles falarem coisas que não eram corretas, falarem palavras erradas, realmente não está correto dessa maneira. Então nós todos realmente temos o que? Muitos erros, nós tropeçamos em muitas coisas. Realmente, primeiramente, nós precisamos tomar cuidado com as falas. Porque nós não sabemos realmente como as pessoas elas falam de qualquer jeito. Realmente precisa tomar cuidado com essas falas. Realmente, porque se uma pessoa ela toma cuidado em sua fala, o tal é perfeito, poderoso também para refrear todo o corpo. Então, realmente é uma pessoa que colocou esse ferro na boca para refrear as suas falas. Então, realmente é uma pessoa que não fala conforme, de qualquer jeito, fala de forma cuidadosa. É uma pessoa que tem pressa em ouvir e é uma pessoa tardia em falar. Então, quando você não tem erro, você não tem tropeço em falas, é uma pessoa perfeita, é uma pessoa em personalidade. Então, quer dizer que é uma pessoa que pode o quê? Refrear todo o corpo. Para refrear todo o corpo, é necessário primeiro ter esse controle da boca. Nós olhamos em Tiago capítulo 3, versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Nós olhamos aqui o cavalo, para que ele possa obedecer, o cavalo para que ele possa ser domesticado pelas pessoas, para que você possa controlar conforme a sua vontade. É necessário colocar esse freio na boca do cavalo. Assim você controla todo o corpo do cavalo. É assim você consegue dirigir todo o corpo dele. Então você controlar, você ter temperança, você realmente suportar, tudo é o mesmo significado. Então, o cristão, para que ele possa controlar o corpo, é preciso controlar a boca primeiro. E também, se olharmos para os naus, os barcos, que são tão grandes, mesmo sendo levados pelos impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Então, o barco é bem grande. Então tem vezes que vem uma tempestade, leva esse barco de um lado para o outro. Então, mas para que o barco ele não se perca para as ondas ou para os ventos fortes que batem, ele tem uma pequena chave ali atrás. Que ele fala que é um pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que os governam. Quer dizer que este leme, ele controla a direção do barco. Um pequeno leme em comparação ao barco, ele consegue levar para onde você deseja. Ele pode ir contra o vento também. Então, se não tiver este leme, ele é levado de qualquer jeito. Então, quer dizer que com esse pequeno leme, então, se nós olharmos para a boca, a língua é algo muito pequeno. Então, mas para nós controlarmos todo o nosso corpo, toda a direção da nossa vida é o que é a boca.
Essa língua, essa pequena língua pode mudar a vida. 바꿔놓습니다. Ela muda a vida. 삶을 É algo realmente medonho. 무서운 겁니다. Então, se olharmos o versículo 5, 5절에 보면은 이와 같이 혀도 작은 지식 ele fala: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vide com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. 혀는 A língua também é um fogo. Então quer dizer que essa língua, ela é tão pequena, 작은 것이지만은 mas ela tem realmente um grande 영향을 impacto. 미치는 거예요. 예? 또 여기 보라 É por isso que ele está dizendo, realmente veja como uma pequena árvore, ela, um pequeno fogo pode incendiar aquela grande árvore, aquela grande floresta. 조그마한 불이 하나 떨어져서 Quer dizer que o pequeno fogo queima montanhas, queima cidades. 어떨 때는 도시를 태웁니다. Então, antes, quando pequeno, eu vivia em Busan. 있는데요. 피란민들이 사는 촌에서 Teve uma vez, numa aldeia pequena, começou um fogo e começou a queimar toda a cidade. 그큰 도로를 E ela foi passando por cidade em cidade, passando rua, quadras em quadras, e queimou até a grande estação de Busan. Então, muitas pessoas estavam no inverno e tiveram que correr até o mar para pegar água. Então, porque um pequeno fogo conseguiu queimar toda a cidade. 그래서 이게 É por isso que uma pequena língua ela pode causar um grande problema. 일을 저지른다 그 말이에요. Então, como que o pequeno fogo ele pode queimar muitas árvores? 태우는가? 6절에 혀는 곧 불이요. Então, a língua é como um fogo, no versículo 6. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. É uma palavra realmente muito medonha. Aqui fala, a língua também é um fogo. 불이라 그랬어요. 불. Então, dependendo de como é que você utiliza essa sua língua, você pode estragar toda a vida. Quer dizer que toda a sua casa pode falir, até o país pode ir à falência. 혀는 불이요. Então, a língua é como um fogo. 죄를 짓는데요. Então, pela boca, nós realmente pecamos a maior quantidade de pecados possíveis. As pessoas, elas pecam com os olhos, pecam com a mão, pecam com o pé. 죄 짓고 발로 죄 짓고. 예? 물론 마음 Claro que realmente está saindo do coração, mas por onde que sai? Sai da boca. 불이요. Então ele fala, assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Ela pode estragar toda a vida da pessoa. 그리스도인은 Ele contamina todo o corpo. Quer dizer que um cristão pode contaminar a igreja toda. Um cristão pode contaminar a igreja corpo de Cristo. 생의 바퀴를 불살라니 자기 Quer dizer que ele contamina todo o corpo. Ele estraga a sua vida. 말 Então ele, por conta de umas falas erradas, ele pode estragar todo o percurso do trabalho de Deus. 무섭습니까? Então olhem para a língua de vocês em casa. 보시라니까. Ele fala, fica quieto. A língua não fica quieta, ela fica assim, 안 했어요. sem parar. 계속 그 사르는 것이 E ele fala, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. 심한 말 아니면 Então da onde que sai esse fogo? Esse fogo sai do inferno. 지옥불에서 나온다 그래요. É por isso que você controlar essa língua 다스리는 é tão importante. 알아요? 지옥에 Então você ir para o inferno e lá no inferno, o diabo, o rei do inferno, o diabo, ele controla isso. Quer dizer que o diabo faz as pessoas elas pecarem. Quer dizer que ele controla a língua do jeito que bem entender. Quer dizer que é o diabo que faz esse trabalho. 보십시오. 예? Então nós todos recebemos a salvação. 받았지만은 Não é que a nossa carne ainda tenha recebido a salvação.
Nós olhamos em Eclesiastes. 것에 보면은 Se você cria muito bem o servo desde pequeno, ele acha que depois que ele é um filho. Então nós recebemos o Espírito de Deus, mas nós não recebemos a carne de Deus. Nós, quer dizer que o quê? 옛 성품 Essa carne ainda ela só pode ser utilizada pela vontade do diabo. 될수 있는 Essa carne não foi transformada ainda. É por isso que o servo ele não pode ser criado de forma bonita, mansa. Ele precisa controlar e cuidar de forma severa, 그렇지 않으면 지 멋대로 해요. rígida, para que ele não viva do jeito que ele bem entender. Então, em uma igreja nossa, eu não vou falar qual é a igreja, mas tinha um irmão que ele não tinha filhos. 자녀가 없어요. 그래서 Ele foi e adotou uma pequena criança, e essa criança depois se tornou um jovem. 이 됐어요. Ele cresceu bem mais que o pai, ele realmente se tornou um adulto. 은장이요. 근데 Agora é um filho adotivo. 아들이죠. 그러니까. 근데 Então, mas se ele realmente repreendia esse filho adotivo, ele já olhava com cara feia. Então, e esse irmão falava que tinha medo desse filho. Então já não tinha mais como controlá-lo. 못해요. Então, se você deixa a carne quieta, ela vive do jeito que ela bem entende. 필요합니다. Até uma pessoa que recebeu a salvação, ela tem pessoas que querem viver conforme o seu conforto. 사람이 있어요. Fala o que quer, age do jeito que quer. 마음대로 행동하고 Então não tem controle sobre essa pessoa. 이게요, 그냥. 네? E ele fala, eu recebi a salvação. Ué. 구원받았다는데 뭐 Quem é que pode controlar essa pessoa? 누가 말려요? Se olharmos no versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Então aqui ele fala, bestas, feras, aves, répteis, animais do mar, todas elas foram amanciadas, elas são domadas pela natureza. Quer dizer que todos os animais podem ser domados pelos homens. Até o golfinho, se você o doma, ele obedece muito bem, não é mesmo? Vocês já viram. A ave também. 새도 길들이면은요. Então eles agem muito bem, obedecem muito bem, o cavalo 말도 também. 따라하고. 예? Se olharmos também, 이어. 예. até os insetos. Se você domar os insetos, 예. tem insetos que são domados, realmente é incrível. 벌레도 있어요. 신기하죠. Mas então, 그런데 a língua ela não pode ser domada. Nenhum homem pode domar a língua. A língua é impossível de domar. 길 수가 없어요. Nenhuma pessoa pode domar a língua. 어떤 사람도 길을 못 들여요. Então tem pessoas que falam, ah, não fale isso, mas ele fala, ah, claro, eu não vou falar mais isso, desculpa, mas no outro dia ele vai lá e fala de novo. 또 하는데 De novo, de novo e de novo. Então a língua não pode ser domada, ela é um mal que não se pode refrear. É medonha demais. 무서워요. O diabo controla esta língua. 혀를 조정해요. 쉬지 않는 악이요. Ele fala que é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Quer dizer que é um veneno de uma víbora 독사이 para matar. Tem pessoas que derramam veneno da boca. 떨어져요. 구절에 Se olharmos o versículo 9, 아버지를 como com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, com esta língua, nós podemos louvar ao Pai 를 찬양도 하고 com esta mesma língua. 혀를 가지고 또 Os homens que foram criados com a imagem do Senhor Deus, com a semelhança de Deus, podem amaldiçoar. Com a mesma boca procede a bênção e maldição. 그거 낳는도다. Quer dizer que eles louvam muito bem, mas pela mesma boca eles amaldiçoam. Falam coisas boas, mas também xingam com essa mesma boca.
Será que isso não é a verdade? 사실이 아닙니까? 찬송과 저주가 나. Procede bênção e maldição. Ele fala, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, isso não é adequado. 땅치 않다고 말해요. Então, como é que você vai controlar essa língua? 그냐고 말해요. Então, se não tem ninguém para controlar, realmente somente o Senhor Deus pode controlá-lo. É somente através da palavra do Senhor Deus, poder do Espírito Santo, que é possível controlá-lo. 자, 이 혀가 어떻게 그렇게 Então, como é que essa língua ela tem um grande poder? 가지고 있느냐? 마태복음 Então, vamos trocar Mateus, capítulo 15. 마태복음 15장 Mateus, capítulo 15, 15장 versículo 18. 8절 봅니다. Mateus, capítulo 15, versículo 18. 15장 Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. 이것이야말로 사람을 더럽게 하나이다. Então, o que sai da boca, ela sai da onde? Ela procede do coração. 나온다. E isso contamina o homem. 사람을 더럽게 하나이다. 예수님이 Então, o Senhor Jesus realmente com as mãos 그 손으로 que os discípulos não haviam lavado as mãos e eles estavam comendo, então 비난했잖아요. os fariseus, os judeus começaram a repreender, dizendo, nossa, os seus discípulos não lavaram as mãos e comeram. 씻지 않는 손으로 먹는 Então, mas o Senhor Jesus disse, o que você coloca, 뒤로 나가버린다. come com a mão, realmente sai por trás, mas realmente o que sai da boca realmente contamina todo o homem, realmente são as coisas que saem do coração. É isso que contamina o homem. 이것이야말로 사람을 더럽게 하나이다. A palavra, ela representa toda a personalidade dessa pessoa. Para você saber que tipo de essa pessoa é só você ouvir o que ela tem a dizer. 말아요. 말은 Então, as falas realmente representam a personalidade da pessoa. Então, na vivência do cristão, então, realmente a fala é algo muito, muito importante. 경건하다. Então, ele se diz realmente íntegro, mas se não refreia sua língua, não coloca o freio na boca, 거기 하신 말 do que adianta? Realmente essas palavras foram ditas para quem? Para os cristãos, para nós. Então, a vida do cristão realmente ele precisa controlar as suas falas. Então, ele precisa tomar cuidado em suas falas, cuidadosamente, mesmo querendo dizer isso ou não, realmente precisa tomar cuidado, não pode falar coisas ruins. 하지 말고 Não pode falar palavras que possam ferir o próximo. 말하지 말고 우리가 제일 Então, nós pecamos bastante, mas nós pecamos mais pela boca. E nós não conseguimos pensar nisso. Quando quiser falar alguma coisa, ela fala. 이제 Então, agora, como é que você vai fazer com a sua boca? 할 거냐고 말이에요. 시편 12장 Vamos procurar Salmos, capítulo 12. 시편 12장 읽겠습니다. Salmos, capítulo 12. Versículo 3 e 4, vamos ler. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são os nossos lábios. Quem é sobre nós? 이길지라 우리의 입술은 우리 것이니 우리를 주관할 자 누구리요 하미로라. 하나님은 Então, se olharmos aqui, 이 no versículo 2, 우리는 cada um fala com falsidade ao seu próximo. 이웃에게 Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. 주가 두 마음으로 말하는 O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua de quem fala soberbamente. 혀를 끊으시리니 Então quer dizer que o Senhor ele não vai deixar esse coração quieto, essa palavra quieta. Então aqui ele fala,
Com a nossa língua prevaleceremos. São os nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? 우리를 주관할 A boca é minha, mas quem é que pode controlar a minha 건데 boca? 뭐 누가 주관해? Como assim? 왜요? Então, essas palavras, então você falar de qualquer jeito, o que você bem entender. Então, realmente não tem controle sobre isso. 통제가 안 되는 거예요. 통제하지 말아요. Então ele fala, não controle, deixa eu fazer do jeito que eu bem entender aqui. 그래요. Então será que uma pessoa ela pode controlar a sua própria boca? Então vamos procurar 읽겠습니다. 전도서 Eclesiastes capítulo 5. Depois de Salmos, Eclesiastes capítulo 5. 5장 2절 3절 봅니다. 너는 하나님 Versículos 2 e 3, vamos ler? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. 땅이 있습니다. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os 꿈이 sonhos, 생기고 말이 e a voz do tolo da multidão das palavras. Então, se olharmos aqui, essa pessoa ela não pode precipitar a sua boca de qualquer jeito diante do Senhor Deus. 하나님 앞에서 Então, como é que uma pessoa ela pode abrir a boca de qualquer jeito diante do Senhor Deus? Quando nós estamos orando, nós oramos para o Senhor Deus. Então, quando nós estamos diante do Rei, 가서 예? 임금님에게 뭘 então nós falamos, Senhor Rei, nós iremos dizer alguma coisa para o Senhor. Nós temos algo a dizer para o Senhor. Então, como é que uma pessoa ela pode chegar já falando o que quer para o Rei? Você tem que solicitar para conversar com o Rei, não é mesmo? Então, você acha que pode chegar e falar qualquer coisa para o Rei? Não pode ser assim. 되지도 않는 말을요. 막 하나님 앞에 마음대로 짓거려 그냥. 예? 신중하게. 예. 하나님은 Então, o Senhor, ele disse que ele está nos céus e nós estamos na terra. Quer dizer que o Senhor, ele está no lugar santo, ele está no lugar glorioso. 영광스러운 분의 곳에 계시는 분이 E agora, para este Senhor, eu posso falar o que eu bem entender? Eu posso falar conforme o meu próprio pensamento? 생각에 따라서 Realmente eu preciso falar de forma cuidadosa conforme a vontade do Senhor Deus. 예수님께서 마태복음 6장 7절에 Em Mateus capítulo 6, versículo 7, o Senhor, ele disse o quê? Realmente não é para ficar repetindo as palavras, falando palavras, 말도 하고 e mais do que isso, 말보다도 자기 마음에서 나오는 você não pode falar o que vem do seu coração. O Senhor Jesus, ele orou a mesma oração. 같은 기도를 O Senhor Jesus, ele não fez uma oração de repetição ali. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então o Senhor Jesus está dizendo para não orar conforme o seu próprio pensamento. As pessoas orarem conforme o próprio pensamento. Nossos irmãos e irmãs estarem orando realmente não são assim. Então antes, quando eu estava no pessoal procurando templos e igrejas diferentes após receber a salvação, porque eu queria orar diante do Senhor, e eu ficava ouvindo essas orações desses lugares que eu ia visitando. A oração deles é do jeito que eles bem entendem. Então realmente é uma oração que se adequa muito bem dentro de um saco de lixo. O Senhor, ele vai ouvir uma oração daquelas? É por isso que precisa realmente falar pouco. Então, falar pouco é falar de forma cuidadosa. 신중하게 하란 말이에요. 예수님께서 저희는 Então o pecador, ele acha que o Senhor Jesus vai ouvir quando eles falarem muito, quando eles gritarem, clamarem diante do Senhor Deus, mas isso não é uma boa oração. 잘하는 기도가 아니에요. 하나님 앞에 말 É porque é para você mostrar o seu talento para o Senhor Deus, de fala. Fala, Senhor Deus, olhe não sei o que, isso se tornou isso. Senhor Deus, Pai, realmente chegou a estação onde tudo amadurece diante do Senhor e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai fazer uma oratória diante do Senhor Deus? 연설합니까? Então não pode abrir a boca de qualquer coisa, não pode precipitar com sua boca, não é?
apressar com o seu coração para pronunciar alguma palavra diante de Deus. 찌끄리지 마라 그 말이에요. Então, realmente com esse coração que não é verdadeiro diante do Senhor Deus. Não é para falar besteiras diante de Deus. É preciso falar com as palavras que saem verdadeiramente do nosso coração, as pessoas tomar muito cuidado para proferi-las. Então não é somente por oração. Você precisa orar e você precisa agir conforme essa oração para que possa se cumprir. 말이 Então quanto mais falas você tem, realmente, 많으면은 é, 꿈의 자의 소리에 porque dá muita ocupação, vem os sonhos, da voz do tolo, das multidões, das palavras. Quer dizer que você se torna um tolo. Quer dizer que o que será que é a palavra mais... a pior palavra dentre todas as palavras que existem? É a mentira, não é? 거짓말이죠. Então, quando eu estava na Rússia 러시아의 전 para pregar o evangelho, eu ia 2 vezes ao ano e eu ia para Moscou. E tinha alguns lugares que tinha cavalo. 말이 있는 Tinha um grande cavalo, realmente cavalos realmente muito bonitos, realmente criados, parecendo um cavalo de verdade, mas eles não são cavalos de verdade. Então eu olhava e falava, nossa, eles estão pintados de vermelho, então são um cavalo de mentira bem vermelho. Então eu lembro disso. Então, mentira, um cavalo pintado de vermelho, eu não sei porque que eles pintaram de vermelho aquelas estátuas, mas 입에서 나오는 é uma mentira vermelha que sai da boca. 요한복음 8장 44절 Vamos procurar João capítulo 8. Vamos procurar essa palavra. A palavra de João capítulo 8, versículo 44. 요한복음 8장 44절 João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. 아비가 되었습니다. Os cristãos, os judeus começaram a dizer, Deus é nosso pai, não sei o que, mas o Senhor Jesus disse, não é. O vosso pai é o diabo, vós tendes por pai o diabo. Então, o vosso pai não é o Senhor Deus, é o diabo. Então, olhem as ações de vocês. 행실을 보니까 Então, todas essas ações vêm do diabo, quer dizer que vocês fazem esse mesmo desejo do diabo. Então, o Senhor Deus, o diabo, ele colocou a cobiça dentro dos homens. 탐심을 Então, desde o início, ele era o quê? Um homicida. 이 거짓 Então, matar alguém pela mentira é o diabo. Se olharmos em Gênesis capítulo 3, ele apareceu para Adão e Eva. 아담 하와에게 Ele falou, podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele falou, mas seu Deus disse que ia morrer. Não, não vai morrer não, pode comer. É muito gostoso, pode comer. 맛있다니까 먹어. Vocês não vão morrer, e também vão se clarear os seus olhos. Vocês vão ganhar o conhecimento, vocês vão se tornar como Deus. Então o Senhor Deus, já que ele tem inveja de que vocês se tornem como o Senhor Deus, ele não deixou para que comesse. 꾹 꼬셔가지고 Então é por isso que a Eva foi lá e comeu. A Eva comeu desse fruto do conhecimento do bem e do mal e ela foi lá e entregou para o seu marido. Dizer, marido, pode comer aqui, vai. O que é isso? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus disse que ia morrer se comesse. 생각했는데 Então, mas o diabo foi e os enganou e disse, não, disse que não vai morrer. Eu comi, é gostoso, eu não morri. Mas eu fiquei um pouco estranha. 좀 이상해졌어. Então o dado deve ter dito, eu não quero comer. 먹어. Então o que vai acontecer? 그럼 어떻게 해요? E eu, que já comi, 나는 eu vou morrer. 어떻게 죽겠지? Eu vou morrer, como é que você vai viver sozinho e começar a chorar? Vamos morrer todos juntos ou vamos viver juntos? E começou a chorar com, com aquele fruto na mão. 마음이 약해서 O Adão foi lá e comeu. 요 Então quer dizer que o diabo, ele persuadiu Eva para que comesse e ela mentindo. E fez com que derrubasse Adão. O representante de toda a humanidade, Adão, foi derrubado através da mentira do diabo. 거짓말 가지고
Desde o início ele era homicida. Disse que iriam morrer e morreram. O que morreu? O espírito que morreu. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles perderam a relação com Deus. Quer dizer, por conta de um homem entrou o pecado no mundo. E assim passou a morte. Quem que trouxe a morte? Foi o diabo. Se olharmos 요한일서 3장에 보면은 em 1 João capítulo 3. Então Caim, 가인은 ele pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Ele pertencia ao diabo. 속해서 Então Caim, ele foi e matou seu irmão com a pedra. 돌로 쳐 죽였어요. Quer dizer que desde o início ele era um homicida. 그 마귀는 Quer dizer que 속의 역사에서 o, senhor, o diabo ele trabalhou no meio dos judeus para que matassem o Senhor Jesus. Através de mentiras, de enganação, 속이고 andando em meio da cobiça para matar. Ele disse, vós também quereis fazer a maldade do vosso pai, que é o diabo. Eu não conseguindo ficar no meio da verdade, eles realmente falaram em mentiras. Realmente, eles eram realmente mentirosos, enganosos. O que é a vontade de Deus? Qual é a característica principal do diabo? É falar a mentira como se fosse uma verdade. Sempre quando ele fala a mentira, ele fala como se fosse verdade, fala como se fosse próprio, fosse seu. Então, se nós olharmos para os estelionatários, eles enganam as pessoas com mentiras. Então, mas como é que ele fala como se fosse uma verdade? Você vai e é enganado por isso. Então, cheio de mentiras. Então, esta mentira então, é totalmente contrário à verdade. Totalmente o contrário, o oposto da palavra de Deus. Criado para ser contra a mentira. Contra a verdade. Isso é a mentira. Nós olhamos em 1 Reis, capítulo 22, versículo 23. Realmente nós temos o rei Acabe. O rei Acabe ele é o pior rei. O rei mau de toda a história de Israel. E o Senhor Deus queria matá-lo. É por isso que quando antes iam para a guerra, todos eles perguntavam aos profetas. Então o Senhor, para matar a Acabe, ele colocou um espírito que conta a mentira em 400 profetas, falsos profetas. E esses 400 falsos profetas, eles tinham esse espírito da mentira, que é o diabo, que entrou dentro deles. Então quem pratica o mal, quem não se arrepende, realmente o Senhor Deus ele passa esse espírito da mentira. Se olharmos em 2 Tessalonicenses também. Realmente ele trabalha dentro da malignidade dentro deles, realmente fazendo com que eles possam realmente receber toda essa malignidade para que eles vão para a perdição. Eles não receberam a verdade, eles não receberam a salvação. É por isso que o Senhor Deus, ele faz com que essas pessoas, a mentira opere no meio deles. Então quer dizer que o Senhor faz com que eles todos trabalhem para receber um julgamento diante do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus ele faz passar para o diabo todas as pessoas que não obedecem a sua palavra. Quem não obedece à verdade, quem gosta da mentira, realmente ela é julgada. Então por fim, quando vier o anticristo, o Senhor ele vai fazer passar para o anticristo, porque as pessoas não acreditam na verdade. Então até o fim elas vão ser levadas para o diabo. Então o rei Acabe, ele já que não se arrependeu, então realmente queria matá-lo. E é por isso que ele pegou 400 falsos profetas e colocou o espírito da mentira para dizer: vai para a guerra, você vai vencer. O Senhor Deus vai fazer você vencer. Mas somente um servo, um profeta do Senhor, Micaías. Micaías, ele falava a vontade do Senhor Deus verdadeira e ele disse: se você for para essa guerra agora, realmente você vai morrer. Então ele disse: eu estou vendo esses falsos profetas que estão dentro deles, contando a mentira para o nosso rei. Então ele batendo em Micaías, realmente eles foram falar: como é que o Espírito de Deus saiu de nós, somente trabalhou em você? Está errado. Então realmente se nós olharmos, assim, realmente quantos falsos profetas existem neste mundo, onde o diabo, ele opera agora no momento.
사탄이 광명의 천사로 Então um anjo da escuridão, da malignidade aparece como se fosse um anjo da luz. Então todas as pessoas, elas gostam bem mais da mentira do que a verdade, porque fala de forma bem parecida, similar. Então vocês conseguem ver quantos falsos profetas existem. 하나님의 Então os espíritos do Senhor, realmente eles trabalham dessa maneira. 성령으로 말미암아 하나님 Então todos que receberam essa palavra do Senhor, 성령 이 성령을 기록한 사람들이 então quer dizer que eles receberam a palavra do Senhor Deus e eles profetizaram. 신자들은 하나님께 받아 말한 게 아니라 Então quer dizer que todas as pessoas elas receberam a palavra do Senhor Deus. Ele não foi algo, não é algo próprio. É o que? É um falso profeta, é um falso evangelho, é uma falsa palavra do Senhor Deus. Parece igual, mas o conteúdo final é diferente. Então, mas as pessoas elas gostam disso. Elas gostam de outro Cristo, outro Espírito. Eles gostam dessas outras coisas. 진짜보다도 그 Eles gostam de outro Jesus, outro Deus. 구원 못 Eles gostam de outro Senhor. 다른 영 진리의 영 Então, eles buscam espíritos da mentira, espíritos da falsidade. 다른 복음 다른 복음을 받아 Então eles acham que é uma verdade, é um evangelho verdadeiro, mas não é. 어떤 사람 Então, algumas pessoas elas pegam e acreditam que é, achando que é, por exemplo, um óleo de verdade, que é usar o óleo, mas esse óleo é falso, não é um óleo de verdade. Então, se olhamos em Jeremias, capítulo 2, versículo 8. Realmente ele disse, nós falamos as mentiras. Muito bem, nós aceitamos muito bem essas mentiras. Se olharmos em 14장 25절에 보면은 Em Provérbios capítulo 14, realmente o espírito íntegro verdadeiro, realmente ele pode salvar o verdadeiro, mas aquele que mente, conta mentiras, ele engana as pessoas. Então uma pessoa, um espírito verdadeiro pode salvar o espírito das pessoas, mas aquele que profere mentiras, ele mata as pessoas e ele estraga o homem, a vida do homem para a perdição. Então, até hoje nós não sabemos quanto que tem disso. Então, muito desse mentiroso, o diabo, realmente ele é o senhor das mentirosos, ele é o pai da mentira. Então, essa mentira, quer dizer que o diabo está presente por trás. Se nós olharmos dentre as 10 mandamentos, o nono, nós podemos dizer que é para não contar mentiras, não é? Contar falsas profecias. Então, dentre muitas das mentiras blasfêmias que o homem conta, nós podemos dizer que a teoria da evolução é o pior conceito criado pelo homem. E na escola eles ensinam como se fosse verdade. Se vocês pedirem para estudiosos, para pesquisadores, eles explicarem, eles não conseguem explicar. Como é que pode dizer um macaco se tornou um homem? Realmente não faz sentido. Eu assistindo ao Reino Animal, tá, apareceu toda a origem do macaco. O macaco ele tem por volta de 250 espécies diferentes só de macaco. Então tem um macaco bem pequenininho, de 100 gramas, um macaco bem pequenininho, tamanho de um dedo. E também tem até macacos bem grandes do espécie, como se fosse um gorila bem grande. Então, mas como é que o homem saiu deste mesmo ramo? Desde o início, o homem ele é o homem, o macaco é o macaco. Eles não conseguem explicar, mas até hoje eles ensinam isso. Então, a teoria da evolução. Realmente eles vão contra o Senhor. Realmente é para corromper o homem. Quer dizer que a pior conceito, teoria criada pelo homem. Eles não ensinam o criacionismo. Então, nos Estados Unidos, antigamente, eles ensinavam o cristianismo e a teoria da evolução, dizendo, existem teorias assim. Mas o presidente Kennedy, dos Estados Unidos, ele proibiu o criacionismo e ele ensinou somente a teoria da evolução na escola. Ele criou esse decreto. Então, realmente eles viveram desse jeito até hoje.
Então, como é uma mentira tão realmente grande? É contar essa mentira como se fosse verdade. Então, uma vez eu estava pregando para uma pessoa que já era formada dos Estados Unidos, se formou em uma universidade bem grande. 그런데 Mesmo você dizendo que o Senhor Deus criou todas as coisas, ele não acredita. Ele acredita na teoria da evolução. 그게 공산 그 É como se fosse a ideologia do comunismo estivesse implantada na cabeça dessa pessoa. Não sai a teoria da evolução. Realmente é muito, muito medonho. Ele acredita como se fosse verdade. Mesmo falando a Bíblia, ele não acredita. Quer dizer que essas pessoas já foram alienadas pelo diabo. É por isso que o diabo, agora ele criou as mentiras e ele é o pai da mentira. 거짓말로 Então ele realmente persuade as pessoas com a mentira e ele conduz até o inferno. 116편 Então, se nós olharmos em Salmos também, 11절에 realmente em Salmos 116 o Senhor ele já havia dito, realmente todas as pessoas elas são mentirosas. 하였도다. Então quer dizer que realmente, verdadeiramente, todas as pessoas elas são mentirosas. Todas as pessoas pecaram. Todas as pessoas são pecadores. 우리 각 Então 사람이 cada um de nós tem a mentira dentro de nós, não é mesmo? 있죠. 거짓말하는. Então, um lugar eles fizeram um campeonato de mentira para dar o prêmio para a pessoa que contar a melhor mentira. 그래서 나와 Então, muitas pessoas começaram a contar várias mentiras, diversas mentiras diferentes. E uma pessoa subiu lá. 한 사람이 다 올라갔더니 내가 거짓말 Então, ele falou: eu vim para esse campeonato da mentira, que me pediram para ir, eu vim, mas me desculpe, mas eu nunca menti na minha vida. E aí ele falou: me desculpe, e desceu. E ele ficou em primeiro lugar. 등했대요. Ele subiu no palco e disse: eu nunca menti na minha vida. Essa é a maior mentira de todas. Então, mente como se estivesse comendo pão. 자기 Então, ele mente para enganar os outros, para dar desculpas de si mesmo. Mentiras para realmente enganar os outros. 다 있죠. Realmente existem diversas 로마서 mentiras. 3장 4절에 보면 Então, como na palavra de Romanos, todas as pessoas elas são mentirosas. Somente o Senhor Deus Pai, Ele é verdadeiro. Todas as pessoas elas são mentirosas. Se olharmos em Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante, nós podemos ver que aparecem diversos pecados que o Senhor ele conta. Realmente, dentre todas essas mentiras, a mentira, a língua que profere mentiras. 망령된 정인 Aquele que engana o irmão, aquele que causa conflitos, contendas entre os irmãos. Quer dizer que tudo isso é mentira. Quer dizer que isso é odiado pelo Senhor. Se olharmos em Provérbios capítulo 19, versículo 9, realmente aquele que conta mentiras, o falso, ele realmente não vai conseguir fugir do castigo do Senhor Deus. Aquele que conta falsos profetas, aqueles que contam mentiras, criam falsidades. 구약 성경에 보면은 요셉의 형들 Então, se nós olharmos os irmãos de José, eles queriam matá-lo, 미워해가지고 que o odiavam. 저 애굽 사람들 E eles foram e venderam ele como escravo para os egípcios. 그리고 E José 옷에다가 realmente 영접시 teve sua roupa, sua túnica manchada de sangue. E eles falaram: pai, essa não é a roupa de José? Então o pai ele começou a ficar triste, dizendo: ah, meu filho José ele foi morto pelos leões. Então os irmãos eles contaram essa mentira e venderam o seu irmão para o Egito. Então mentiram, enganaram o pai dizendo que eles foram mortos, que ele foi morto por conta de um animal, uma fera. E assim ele foi vendido. 보디발의 아내가 요셉을 Então José, já que ele também lá na casa do Potifar não foi tentado pela mulher de Potifar, então ele fugiu, ela com essa roupa, com essa túnica dele, 자기 남편을 disse: ah, ele tentou, é por isso que já que eu gritei, ele despiu essa roupa e fugiu. 도망갔다. Então contou a mesma mentira. 자기
Então, já que estavam tentando encher essa cobiça e viu que não estava dando, então eles usam a mentira para matar. Então, o que será que aconteceu depois disso? Quando José ele se tornou o governador, não sei o que aconteceu com essas pessoas depois. Mas com certeza eles não devem ter vivido direito. Se olharmos em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, então todos os irmãos das igrejas iniciais, eles foram vender os seus bens para realmente ofertarem para os profetas, para os apóstolos. Ananias e Safira, eles falaram que venderam todas as suas casas. Então, todos os irmãos da igreja de Jerusalém, eles inicialmente, já que tinham uma graça que eles receberam tão grande do Senhor, eles tinham um grande agradecimento, grande felicidade. Então tudo que eles tinham realmente não era nada deles, tudo era de Deus, tudo era para a vontade do Senhor Deus. É por isso que sem guardar nada, eles foram e ofertaram tudo para os apóstolos. Os apóstolos depois distribuíram tudo isso. Então nenhuma pessoa que passou em pobreza. E também realmente tinha uma coisa, um motivo de eles conseguirem fazer isso. Então, porque o Senhor Jesus, ele disse que realmente quando eles forem realmente cercados por tropas, Jerusalém foi cercada por tropas, realmente precisam fugir rapidamente. Precisa vender tudo, terra, casa e fugir. Então, porque se for igual a esposa de Ló olhando para trás por causa dos seus bens que foram deixados, vai morrer. Então, através do amor, da graça que o Senhor permitiu, não houve nenhuma pessoa que considerou o seu como o seu. Quando Jerusalém estava para ser destruída, então, através dessa palavra do Senhor que eles creram, eles não tinham nenhuma esperança em Jerusalém. Mas Ananias e Safira, como as outras pessoas, eles venderam as suas terras. Mas eles realmente tinham cobiça em vender tudo. É por isso que eles esconderam um pouco e trouxeram algumas coisas. Eles falaram, nossa, nós trouxemos tudo, é isso. Então ele falou, é tudo. Sim, nós trouxemos tudo, isso é tudo que nós trouxemos. Então, realmente, os apóstolos disseram, como é que vocês enganam ao Espírito Santo? Realmente não é enganando aos homens, é enganando ao Espírito Santo, enganando a Deus. É por isso que eles morreram naquele mesmo lugar. Depois de 2 horas, mais ou menos, a sua esposa, Safira, ela veio. E ele perguntou, aqui é o valor do terreno todo? Ela nem sabia que o marido tinha morrido, ela falou, sim, é verdade, é isso aí. Então ela falou, como que vocês, ao se unirem, tentaram enganar ao Espírito Santo? E ela também morreu caindo ali, naquele mesmo lugar. Então olhe bem, pessoal. Realmente vocês não podem enganar a própria consciência. Vocês não podem contar mentiras. Porque aquele que conta mentiras, realmente ele não pode escapar do castigo do Senhor Deus. Aquele que conta mentiras, ele vai para a perdição. Algo que não é certeiro, algo que sai da sua cabeça, algo que sai do seu próprio pensamento. Essas palavras de enganação, realmente elas podem se tornar uma mentira. Então o Senhor Deus, ele odeia aqueles que contam a mentira. Se olharmos em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, realmente todos os mentirosos, eles realmente irão participar e estar no lago que arde com fogo e enxofre, quer dizer que é a segunda morte, quer dizer que todos os mentirosos. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, realmente todos os mentirosos eles estarão fora do castelo. Fora do castelo de Deus, quer dizer, fora do reino dos céus. Não podem ir para os céus. Então, as pessoas que contam mentiras, realmente, quantas palavras tem sobre isso? Colossenses, capítulo 3, versículo 9, realmente o Senhor ele diz para não contarem mentiras. As mentiras, realmente, elas mostram primeiramente as nossas obras também. Então, se olharmos em Efésios, capítulo 4, versículo 5, ele diz realmente essas mentiras, realmente, nós precisamos despir, nós precisamos falar somente a verdade. Nós precisamos despir dessas falsidades, dessa mentira, para falar somente a verdade. Assim nós precisamos tornar membros. Então, a pessoa que recebeu a salvação, agora tem o Senhor Jesus como corpo, nós todos tornamos o mesmo corpo com o Senhor. Nós não podemos contar mentiras para os irmãos e irmãs. Então, agora, essa comunhão junto do cristão, realmente é uma comunhão verdadeira que precisa ser realizada. Precisa ser verdadeira, precisa ser honesta. E nesse meio que pode ter
a verdadeira comunhão. Realmente, se você engana, como é que pode ter uma verdadeira comunhão ali? Não tem como. Então não tem como ter essa comunhão junto com o Senhor. É por isso que o cristão, realmente ele sendo membros do corpo de Cristo, ou estando na verdade, realmente precisa conseguir confiar um no outro, precisa conseguir realmente depender um do outro. É ali que existe a comunhão. Então o Senhor, ele odeia a mentira. O Senhor Deus, ele odeia a falsidade. O Senhor Deus, ele julga essa mentira. É por isso que se olharmos em Eclesiastes capítulo 10, versículo 12, 13, ele fala as palavras da boca do sábio a favor, porém os lábios do tolo o devoram. O príncipe das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim do seu falar, um desvario péssimo. Quer dizer que é uma pessoa que realmente fala como um tolo, realmente devora essas palavras. Quer dizer que realmente o início dessa boca é o quê? Realmente ele existe como se fosse um início, como se fosse algo bom, mas por fim é péssimo. Ele se termina de forma totalmente realmente infeliz. É por isso que a mentira realmente é uma loucura, na verdade. Então o Senhor, ele disse que é uma loucura. Então por fim da mentira é a loucura. Então, em Provérbios 19, o Senhor, ele diz: se você fala muito, você realmente está próximo dessa perdição. Então, você pode ouvir a palavra de que você é uma pessoa que realmente é uma pessoa muito fracassada. Porque realmente tem que tomar muito cuidado. Somente precisa falar o que é necessário. Não é falar coisas demais. Precisa ser cuidadoso. Uma pessoa que controla a sua língua é sábio. Quem é sábio? O que é controlar os seus lábios? É você controlar, você ter temperança. Então, uma pessoa que não toma cuidado com as suas falas, ele fala do jeito que bem entende, ele fala conforme o próprio sentimento, conforme as próprias emoções. Então, ele demonstra sua própria emoção e sentimentos. Então, ele fala palavras realmente enfeitadas, palavras falsas, engana as outras pessoas. Então, uma pessoa que toma cuidado em suas falas, realmente uma pessoa íntegra, confiável, pode falar palavras boas, palavras necessárias. É por isso que você pode dar consolo, pode dar força, pode dar alegria para as outras pessoas. Se olharmos em Provérbios capítulo 10, realmente ele fala que a boca do justo, aos lábios do justo, ele pode dar alegria ao Senhor Deus, pode agradar aos homens. Mas a boca do maligno, do ímpio, ele traz realmente a perdição. Os lábios dos ímpios realmente são utilizados pelo diabo. Então quer dizer que o diabo, ele utiliza a boca desses ímpios. Então o Senhor Deus, ele prega o seu evangelho através das pessoas. Da mesma maneira, realmente o diabo, ele utiliza a boca dos falsos, dos ímpios, para enganar, para realmente contar sobre todas essas coisas perversas. É por isso que em Lucas capítulo 6, versículo 45, você fala do mal tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. Quer dizer que somente sai do coração que tem. Então se olharmos em Salmo 140, versículo 3, fala: aguçar as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios, sei lá. Então, realmente olha como é temoroso uma coisa dessa. Realmente ele tem o veneno dentro da sua boca. E também se olharmos em Provérbios capítulo 12, realmente eles falam de forma, de qualquer jeito, como se fosse uma faca que penetra, que corta as outras pessoas, eles matam com a boca. Então o ímpio, ele fala, ele faz a transgressão dos seus lábios. Então, mas realmente a palavra do sábio, a verdade do verdadeiro, realmente tem um poder para poder curar essas feridas. Então, a língua dos sábios é saúde. Então, mas aqueles que falam para ferir os outros com a sua língua, realmente elas penetram e causam um ferimento que dura durante um longo período de tempo, pode estragar a vida do próximo. Então, realmente eu não sei como é que eles falam tantas palavras medonhas que estragam a vida da pessoa. Então, se nós olharmos para pessoas de determinada região da Coreia, eles xingam muito bem também. Eles xingam de um jeito bem elaborado. Eu tenho medo quando eu olho para esse pessoal daquela determinada região.
예수님 그랬잖아요. Então o Senhor Jesus disse, realmente, todos que chamaram seu irmão de louco, realmente irão para o inferno. Isso é xingar, de raca. Realmente o cristão não pode falar palavrões. Então, o veneno dessa víbora está ali gotejando na boca do sábio. 양약 같으니라. As palavras do sábio podem dar consolo, alegria, podem trazer a paz para as pessoas, podem trazer a reconciliação, têm o poder de curar. 힘이 있습니다. 예? 잠언 13장 4절 보면 입을 Então, em Provérbios capítulo 14, ele diz que a boca do tolo tem a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Então, realmente, aqueles que abrem a boca de qualquer jeito têm a perdição, têm essa punição. 말을 적지 않고 Daqueles que guardam a boca são os prudentes, eles guardam a sua própria vida. Eles cuidam da sua língua, porque sabem que se deixar essa língua solta, vão para a perdição. 그래서 이 É por isso que a boca, você não pode sair falando o que você bem entender. Então, se olharmos em Provérbios capítulo 15, versículo 1, ele fala: a resposta branda desvia o furor, 손으로 시기하는 mas a palavra dura suscita a ira. 부드러운 말, 부드러운 대답. Então, as palavras realmente duras, elas podem derramar estultícia. Então, se a outra pessoa ela fala de forma brava com você, você não precisa responder da mesma maneira. Você fala de forma mansa, suave. Se alguém falar e me xingar, eu vou lá e xingo de volta. Qualquer pessoa fala, eu vou te matar, e você fala, eu vou te matar também. Então, se acontecer isso, o que vai? No que resulta? Ambos vão morrer. Realmente tem essas palavras bravas. Nós podemos ver um pouco espinho. Ele está cheio de espinhos no corpo. Olha como é medonho. Então, as pessoas também realmente que são ímpias, elas têm esse veneno na boca delas. Então, elas têm esse veneno da víbora dentro de si. E se olharmos no Provérbios capítulo 20, versículo 19, ele falou que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. 누설한다. Então anda por aí tagarelando. 디모데전서 Se olharmos em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13, ele fala: e além disso, aprendem também a andar ociosos de casa em casa, e não só ociosos, mas também paroleiras e curiosos, falando o que não convém. Porque essas são pessoas que causam problemas. Dentre as mulheres tem isso também, tem pessoas que gostam de falar dos outros, falar, ela fez isso, fez aquilo, vai fofocando, fofoca. 남의 말을 As pessoas que gostam de falar sobre os outros. 별미 같아서 계속 깊은 데가 Então são pessoas que realmente elas vão lá para as profundezas. 남뭐 헐 Então gostam de falar sobre os outros, gostam de falar sobre os segredos dos outros. Eles se sentem realmente muito legais em falar uma coisa dessa. 그들랑 귀를 씻어요. E depois eles vão lá e ficam tranquilos, lavando a mão. E vão lá e só 그 말 듣고 realmente vão lá e cavam um buraco e escondem essas fezes. 시키는 É da mesma maneira. E também uma pessoa que ouve e gostou do que ouviu, vai lá e conta para outros também. 마태복음 12장 36절 37절을 보면 Em Mateus capítulo 12, 무슨 versículo 36, 37, o Senhor ele já havia dito, porque qualquer pessoa toda palavra ociosa que os homens disserem, de onde dá conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Se alguém falar alguma coisa errada, ela vai estar diante do juízo do Senhor Deus e vai ser julgado conforme a palavra que ele foi dito. O Senhor ele irá acusar falando, por que você disse isso? 자기 Então, através das palavras que ele disse, ele vai ser justificado e pelas palavras que ele mesmo disse pela sua própria boca, ele vai ser condenado. 여러분 잘못된 말 Então, se falaram a palavra errada diante do Senhor Deus, essa pessoa ela vai ser julgada diante do Senhor Deus. Vocês não devem esquecer de uma coisa dessas. 말라기 2장 Se olharmos em Malaquias capítulo 2, 말로 versículo 17, realmente ele já havia dito, se nós realmente estamos afligindo ao Senhor Deus, como? 말 잘못하면 Então, se nós falamos palavras erradas, elas podem afligir ao Senhor. 자식이 말 함부로 해가지고 Nós estamos enfados ao Senhor Deus com as nossas palavras. Porque nós podemos ver os pais, olhe como eles realmente se preocupam, eles realmente ficam entristecidos, porque o filho fala de qualquer jeito. 온
Em toda a casa dele, ele cria realmente uma bagunça dentro de casa. Então, o cristão, ele falar de qualquer jeito, realmente causa aflição para o Senhor Deus. É por isso que em Efésios, capítulo 2, versículo 4, diz: até as palavras sujas nós não podemos tirar para fora da boca. Então, algo que não é propenso aos homens, não traz benefício, não podem ser falados, não podem ser tirados para fora da boca. E até a boca vai ser contaminada desse jeito. Então, saindo essas palavras sujas, realmente podem sujar o coração do homem também. Então, realmente, somente a falar palavras boas que podem ajudar ao próximo. Que é a integridade. Você precisa controlar as suas falas. E isso é muito, muito importante. É por isso que o cristão, realmente, todas as coisas que ele fala, manifesta qual é a personalidade dele. Tem outras pessoas que realmente são inquietas, que alguém fala uma coisa, ele vai lá e fala de volta. Fala de qualquer jeito. E eu me assusto. Falo, nossa, como que daquela pessoa pode falar uma palavra tão realmente medonha desse jeito? Precisa tomar cuidado sempre. E é por isso que nós precisamos ser cuidados através do Espírito Santo. Então, Senhor, por favor, realmente estabeleça uma atalaia para nós. Então, o Senhor realmente estabelecendo uma atalaia dentro da minha boca, dos meus lábios, possa cuidar da minha boca, do meu corpo. Então, realmente cuide da minha boca, por favor, um atalaia, um guarda, para que eu não fale de qualquer jeito. Então, essa minha boca, realmente, ela vai ser cuidada por alguém. Então, você precisa cuidar muito bem dessa boca, para você não pecar novamente. Então, nós aprendemos as palavras, nós nos sujeitamos ao Espírito Santo. Então, em Gálatas, capítulo 5, ele diz para nós vivermos conforme a vontade do Espírito Santo, para que nós não façamos a vontade da carne. Quando nós vivemos conforme o Espírito, todas as coisas que nós fazemos, nós podemos restringir, podemos controlar, ter temperança. É por isso que nós podemos viver a vida de um cristão de forma correta. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e misericordioso, que nos permitiu a sua grande graça. Antes nós éramos nascidos do meio do pecado, nós vivemos conforme essa carne contaminada. Nós vivíamos bebendo e comendo deste pecado, Senhor. Senhor, nós vivíamos seguindo o desejo da carne, da nossa própria vontade. Nós éramos inimigos do Senhor Deus por conta de nossos pecados e iniquidades. Mas, Senhor, através do seu sangue precioso, lavou os nossos pecados para sempre e fez com que nós pudéssemos ser salvos, para que assim nossos corações e todo o restante da nossa vida pudéssemos ser entregues para o Senhor Jesus. Senhor, agora que nós todos, através do Espírito Santo, das nossas vidas, todo o restante da nossa vida, realmente nós possamos viver sendo controlados pelo Senhor, que possamos ser cuidados pelo Senhor. Que o Senhor possa realmente permitir para que nós possamos dar os verdadeiros frutos do Espírito e possamos assim ser conduzidos. E através das palavras, realmente quantos pecados nós viemos cometendo. Realmente nós estragamos os sentimentos, a emoção, a personalidade do outro, nós batemos, nos brigamos, entramos em conflitos, contamos mentiras, nós pecamos diversos pecados através dessas palavras. Senhor, que o Senhor possa estabelecer uma atalaia para essa nossa boca, um sentinela, que o Senhor possa cuidar para que assim nossos desejos carnais, nossos pecados, nossas perversidades possam ser controlados, para que assim possamos fazer a vontade do Senhor Deus e assim sermos conduzidos pelo Senhor, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver somente para dar esses frutos gloriosos e santos diante do Senhor Deus. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.